O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 83. Jesus sofre por causa de Judas, o qual é uma lição vivente para os apóstolos de todos os tempos. Valtorta escreve em 20 de janeiro de 1945. O campo onde Jesus se encontra é muito fértil. Magníficos pomares, esplêndidos vinhedos com os cachos já formados e prontos para tomarem as cores do ouro e do rubi. Jesus está sentado em um pomar e come as frutas oferecidas a ele por um camponês. Talvez Jesus tenha falado antes porque o homem diz: matar a tua sede é para mim uma alegria, mestre. O teu discípulo nos havia falado de tua sabedoria, mas nós ficamos admirados ao ouvir-te. Estando tão perto da cidade santa, costumamos ir frequentemente lá vender frutas e verduras. Depois subimos até o templo para ouvirmos os rabis, mas eles não falam como tu. Não, voltamos de lá dizendo: se é assim como dizem, quem poderá salvar-se? Tu, ao invés, parece que ficamos com o coração aliviado. Um coração que se torna criança mesmo permanecendo homem. Eu sou rústico, não sei explicar-me, mas certamente tu me entendeste. Sim, eu te entendo muito bem. Tu queres dizer que com a seriedade e o conhecimento das coisas próprios de quem é adulto, depois de teres ouvido a palavra de Deus, sentes renascer em teu coração a simplicidade, a fé e a pureza. Parece que te tornaste uma criança sem culpa e malícia, com uma fé tão grande, como quando, guiado pela mão da tua mãe, subiste pela primeira vez ao templo, ou como quando rezavas sobre os seus joelhos. Isto é o que queres dizer. Certo, sim, é isto mesmo. Felizes sois vós que estáis sempre com ele. Diz a João, Simão e Judas, que sentados sobre um muro baixo, comem figos suculentos. E termina: e feliz de mim por ter-te como hóspede por uma noite. Não temo mais desventura nesta minha casa, porque nela entrou a tua bênção, mestre. Jesus responde: a bênção produz efeitos, se as almas permanecerem fiéis à lei de Deus e à minha doutrina. Caso contrário, a graça cessa. E é justo, porque essa é verdade que Deus dá sol e ar tanto aos bons como aos maus, para que vivam, e se há bons se tornarem melhores e maus que se convertem, também é justo a proteção do Pai se volte para determinados lugares, como castigo do mal, a fim que o sofrimento o chame de volta à lembrança de Deus. Mas a dor não é sempre um mal? Não, amigo, é um mal do ponto de vista humano, mas do ponto de vista sobrenatural a dor é um bem. Aumenta os merecimentos dos justos, que a suportam sem desespero ou revolta, e a oferecem com sua resignação, aceitação, como um sacrifício de expiação pelas suas próprias faltas e as culpas do mundo, sendo redenção para aqueles que não são justos. É tão difícil sofrer, diz o camponês, ao qual se uniram os seus familiares, 10 pessoas, entre adultos e crianças. Eu sei que o homem acha isso difícil. E sabendo disso, o pai não haveria dado dor aos seus filhos. A dor veio pela culpa, mas quanto dura a dor sobre a terra? Ou na vida de um homem? Pouco tempo, sempre pouco, mesmo que dure toda a vida. Agora eu vos digo, não é melhor sofrer por pouco tempo do que para sempre?
Não é melhor sofrer aqui na terra do que no purgatório? Pensai que lá o tempo é multiplicado de 1 para 1000. Oh, em verdade eu vos digo que se deveria não maldizer para bendizer o sofrimento e chamá-lo de graça, chamá-lo de piedade. Oh, as tuas palavras, mestre! Nós as bebemos como sedentos no verão bebem água e mel numa fresca ânfora. Vais mesmo embora amanhã? Sim, amanhã. Mas ainda voltarei para agradecer-te tudo o que fizeste por mim e pelos meus, e para pedir-te outra vez pão e descanso. Sempre, mestre, aqui os encontrarás. Aproxima-se deles um homem com um burrinho carregado de verduras. Olá, se teu amigo quiser ir, o meu filho vai a Jerusalém, para a grande feira de Paraseve. Vai, João, tu sabes o que tens a fazer. Dentro de 4 dias nos tornaremos a ver. A minha paz esteja contigo. Jesus abraça João e o beija. Simão também faz o mesmo. Mestre, diz Judas, se me permites eu vou com João. Preciso ver um amigo. Todos os sábados ele está lá em Jerusalém. Eu iria com João até Betfagé e a partir de lá iria por minha conta. É um amigo da família, sabes? Minha mãe me disse. Eu não te perguntei nada, amigo. Dói-me o coração por deixar-te, mas dentro de 4 dias estarei de novo contigo e serei tão fiel em acompanhar-te que te cansarás de mim. Então vai, na aurora que virá daqui a 4 dias, esteja junto à porta dos peixes. Adeus e que Deus te guarde. Judas beija o mestre e vai para perto do burrinho, que segue toteando pela estrada poeirenta. A tarde cai sobre o campo, que se torna silencioso. Simão observa o trabalho dos hortelãos, que estão irrigando seus sulcos. Jesus permanece em seu lugar por algum tempo. Depois se levanta, contorna a casa e afasta-se em direção ao pomar. Isola-se. Vai até um ponto mais fechado, onde grandes romãzeiras estão separadas umas das outras por moitas baixas, que eu diria serem de groselheiras. Não sei exatamente, porque estão despojadas de frutos, e eu não conheço bem a folha dessa planta. Jesus se esconde atrás destas plantas, ajoelha-se, reza, e depois se inclina com o rosto contra o chão, sobre a erva, e chora. Noto isso pelos seus suspiros profundos e entrecortados. Um choro desconsolado, sem soluços, mas muito triste. Passa algum tempo assim. A luz já é crepuscular, mas ainda não está tão escuro, que não se possa enxergar nada. E na pouca luz, eis que desponta de cima da moita o rosto, feio e honesto de Simão. Ele olha, procura e distingue a forma agachada do mestre, todo coberto com um manto azul escuro que quase o faz desaparecer nas sombras do chão. Somente a cabeça loira e as mãos unidas em oração, para a qual seus pulsos estão servindo de apoio, e que se sobressaem. Simão olha com aqueles seus olhos meio bovinos, compreende que Jesus está triste, por causa dos seus suspiros. A sua boca, de lábios inchados e até arroxeados, se abre. Mestre! Chama. Jesus levanta o rosto. Está chorando, mestre? Por quê? Permite-me que eu vá até aí? O rosto de Simão está espantado e aflito. Decididamente é um homem feio. As suas feições não bonitas. Ao colorido oliváceo escuro se une um bordado azulado e cheio de buracos, pelas cicatrizes que a doença lhe deixou. Mas tem um olhar tão bondoso que a feiura até desaparece. Vem cá, Simão, meu amigo.
Jesus sentou-se sobre a relva. Simão senta-se perto dele. Por que estás tão triste, mestre, meu mestre? Eu não sou João e não saberia dar-te tudo o que ele te dá, mas em mim há o desejo de dar-te todo o conforto. Eu só tenho uma dor, a de ser incapaz de fazê-lo. Diz-me, será que eu te desagradei nestes últimos dias, a ponto de abater-te só por teres que ficar comigo? Não, bom amigo, nunca me desagradaste desde o momento em que te vi e creio que para mim nunca serás motivo de choro. Então, mestre, eu não sou digno das tuas confidências, mas pela idade eu quase poderia ser teu pai. E tu sabes que sede de filhos eu sempre tive. Deixa que eu te acaricie como se fosse um filho meu e que te faça nesta hora de sofrimento o papel de pai e de mãe. É de tua mãe que estás precisando, né? Para te esqueceres de tantas coisas. Oh, sim, é de minha mãe. Pois bem, enquanto esperas poder consolar-te com ela, dá ao teu servo a alegria de poder te consolar. Tu choras, mestre, porque houve alguém que te desagradou. Há muitos dias que teu rosto está como o sol coberto por nuvens. Eu te venho observando. A tua bondade encobre a tua ferida, para que nós não fiquemos com ódio de quem está te ferindo. Mas esta ferida dói e te causa náusea. Então diz-me, meu Senhor, por que não afastas a causa de sofrimento? Porque humanamente é inútil e seria uma falta de caridade. Ah, tu entendeste que eu estou falando de Judas. É por ele que estás sofrendo. Como podes tu, a verdade, suportar aquele mentiroso? Ele mente sem mudar de cor. É mais falso do que uma raposa, mais fechado do que uma rocha. Agora mesmo ele se foi, que terá ido fazer? Quantos amigos terá por aí? Sofro em deixar-te, mas eu gostaria de segui-lo e ver. Ó meu Jesus, aquele homem, afasta o meu Senhor. É inútil. Aquilo que deve ser, será. Que queres dizer? Nada de especial. Tu, de boa vontade, o deixaste ir. Por quê? Por que te repugnou aquele seu modo em Jericó? É verdade, Simão. E eu te digo ainda, aquilo que deve ser, será. E Judas é parte desse futuro. Ali também ele deve estar. Mas João me disse que esse Simão Pedro é todo sinceridade e fogo. Ele suportará Judas? Deve suportá-lo. Pedro também está destinado a uma parte. E Judas é o estame, no qual ele vai tecer a sua parte. Ou, se te agrada mais, é a escola na qual Pedro se exercitará mais do que em qualquer outra. Ser bons em companhia de João, compreender espíritos como o de João é uma virtude até de imbecis. Mas ser bons com quem é um Judas, saber entender espíritos como os de Judas, ser médico e sacerdote para pessoas assim é difícil. Judas é para vós uma escola, um ensinamento vivo. Para nós? Sim, para vós. O Mestre não estará sempre nesta terra com vocês. Daqui ele partirá, depois de ter comido do mais duro pão e bebido do mais amargo vinho. Mas vós ficareis como meus continuadores, e precisais saber, porque o mundo não termina com o Mestre, mas continua, até a sua volta e o juízo final do homem. Em verdade te digo, que por um João, um Pedro, um Simão, um Tiago, um André, um Filipe, um Bartolomeu, um Tomé, há pelo menos outras tantas vezes 7 Judas, e mais ainda. João reflete e se cala. Depois diz: os pastores são bons. Judas os despreza, mas eu os amo. Eu os amo e elogio. São almas simples das que te agradam a ti. Judas viveu na cidade. Sua única desculpa. Mas tantos viveram na cidade, no entanto, quando irás ao meu amigo?
Amanhã, Simão, com prazer, porque eu e tu estaremos sós. Acho que ele é um homem culto e experiente como tu. Um grande sofredor no corpo e ainda mais no coração, mestre. Queria pedir-te uma coisa, se ele não te falar de suas tristezas, não lhe faças perguntas sobre sua casa. Não as farei. Eu procuro quem está sofrendo, mas não forço as confidências. O choro tem o seu pudor. Ai, eu não te respeitei. Fiquei com tanta pena de ti. Tu és meu amigo, e já tinhas dado um nome à minha dor. Para o teu amigo, eu sou o Rabi desconhecido. Quando ele me conhecer, aí então... Agora vamos, a noite já chegou. Não façamos que os hóspedes fiquem esperando, pois estão cansados. Amanhã, ao romper do dia, iremos para Betânia. Jesus diz depois: Pequeno João, ele chamava ao torta de Pequeno João. Quantas vezes chorei com o rosto no chão, por causa dos homens. Vós quereríeis ser menos do que eu? Também para vós, os bons estão na proporção dos bons e Judas. Quanto mais alguém é bom, mais sofre. Também vós digo isto especialmente para aqueles chamados a cuidar dos corações. É necessário aprender, estudando Judas. Todos vós sois Pedro, vós sacerdotes. Deveis ligar e desligar. Mas quanto espírito de observação, quanta união com Deus, quanto estudo vivo, quantas comparações, segundo o método do vosso mestre, havereis de fazer para serdes como deveis ser. A alguém parecerá inútil, humano, impossível tudo o que eu estou explicando. São os costumeiros negadores das fases humanas da minha vida e querem fazer de mim algo tão fora da vida humana que se torna algo somente divino. Onde fica então a santíssima humanidade? Onde fica o sacrifício da minha segunda pessoa que se revestiu de uma carne? Oh, como verdadeiramente eu sou o homem entre os homens. Sou o homem, por isso sofro ao ver o traidor e os ingratos. Por isso eu me alegrava com quem me amava, ou a mim se convertia. Por isso eu fremo e choro diante do cadáver espiritual que é Judas. Tremo e choro como diante de um amigo falecido, mas sabia que o teria chamado à vida e alegrava-me ao vê-lo já com seu espírito no limbo. Aqui pela frente o demônio, não digo mais nada. Tu segue-me, pequeno João. Demos aos homens também este dom. E depois, bem-aventurados aqueles que escutam a palavra de Deus e se esforçam para fazer como ela diz. Bem-aventurados aqueles que querem me conhecer para me amar. Neles e para eles eu serei uma bênção. Fide.